Olá, está no ar mais um programa Terceiro Setor. E hoje nós vamos conversar sobre o programa de pós-graduação em turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E para este bate-papo eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp, Alexandre Panosso Neto, que é vice-coordenador do curso de pós-graduação em turismo pela USP, Edgar Luiz Tomazoni, que é coordenador do curso de pós-graduação em turismo, e Luiz Gonzaga Godoy Trigo, que é professor do curso de pós-graduação em turismo, todos pela USP. Muito obrigada pela participação de vocês. Sejam bem-vindos à Rede Alesp. Obrigado. Muito obrigado. Bom, antes da gente começar então o programa e falar um pouquinho sobre o curso de pós-graduação em turismo pela USP, eu queria que a gente começasse o programa falando um pouquinho do turismo, até para o nosso pessoal aí que nos assiste, entender como que está a questão aqui do turismo do Brasil, especialmente na cidade de São Paulo. Eu vou começar perguntando para o professor Trigo. Professor, bem-vindo. Queria que o senhor falasse então um pouquinho como que o senhor avalia a questão do turismo brasileiro, especialmente aqui em São Paulo. Essa é uma atividade que traz aí uma receita considerável para o nosso país? No caso de São Paulo e de algumas metrópoles, traz uma grande receita. O caso de São Paulo é especial, porque São Paulo é a cidade mais globalizada da América Latina. A oferta de serviços, de entretenimento, espetáculos, gastronomia, a diversidade da cidade é imensa. E apesar dos problemas que ela tem, que é comum a várias grandes cidades do mundo, ela é um grande atrativo para negócios, para eventos e até para o turismo de lazer. Certo. Professor Edgar, bem-vindo. O que o senhor tem para dizer um pouquinho sobre o turismo aqui, especialmente em São Paulo? Como que o senhor avalia essa atividade nos últimos anos? É algo que tem crescido? É uma atividade que ainda precisa realmente um maior investimento, um maior olhar, especialmente do poder público? Como que o senhor vê isso? Sem dúvida, o turismo na cidade de São Paulo está em expansão, tem crescido ano após ano e o interesse do poder público tem sido cada vez maior. Prova disso é que se criou agora a Secretaria Municipal de Turismo, que realizou recentemente uma conferência reunindo um grande número de interessados, profissionais da academia, pesquisadores, gestores da iniciativa privada, do poder público, e um trabalho de gestão participativa, de elaboração do planejamento, visando a exatamente valorizar esse potencial que foi mencionado aqui pelo professor Trigo, que significa essa diversidade de segmentos, de atrativos, na área cultural, gastronômica, enfim, e serviços também, porque a rede hoteleira da cidade de São Paulo é muito significativa e atende diversos perfis de consumidores, de públicos. E, nesse sentido, um dos nossos desafios é preparar os profissionais para atender esses turistas, essas pessoas que cada vez procuram mais a cidade de São Paulo, que tem equipamentos muito importantes, como é o caso dos maiores aeroportos, né, que oferece condições especiais de acesso, mobilidade, tecnologia, enfim, de acordo com as exigências da competitividade. Professor Alexandre, bem-vindo. Suas considerações sobre essa questão? Eu creio que o turismo em São Paulo, como em todas as cidades, capitais brasileiras, pode ser melhor desenvolvido a partir do momento em que a gente pensa de criar ou melhorar a imagem do turismo no Brasil como um todo. A gente não pode pensar somente no estado, somente numa cidade. O principal portão de entrada hoje de turistas internacionais no Brasil, de fato, é o estado de São Paulo, é a cidade de São Paulo. Nós temos outros dois importantes portões de entrada, que são o Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Porém, nós temos que perceber que o grande potencial do estado de São Paulo não é somente o turismo internacional. Nós temos algumas estatísticas, não são bem claras ainda nesse sentido, mas alguns números que nos colocam falam entre 40 milhões e 50 milhões de turistas no estado de São Paulo durante um ano. Isso, para a cidade de São Paulo, estaríamos falando em torno de 15 a 18 ou até 20 milhões, umas estatísticas mais otimistas. Mas se a gente pensar que podemos melhorar a imagem do Brasil como um todo internacionalmente, melhorar o produto turístico
nacional, melhorar a qualidade desse produto turístico, a gente consegue atrair mais gente. Se São Paulo é o principal portão de entrada, nós teremos mais turistas na cidade, desfrutando, gerando essa riqueza que a gente acredita que o turismo gere, como está comprovado. Certo. Professor Trigo, quais são os principais desafios, na sua visão, hoje, que nós temos aí para que essa atividade realmente avance, cresça e se desenvolva cada vez mais e se fortaleça aqui, especialmente em São Paulo? Em primeiro lugar, a questão de mobilidade urbana. A gente precisa investir cada vez mais em transporte público e em alternativas, como ciclovias, caminhadas a pé, etc. O segundo ponto é segurança, que é algo que o Estado de São Paulo tem mostrado uma melhoria nos índices ao longo dos últimos anos, mas ainda precisa melhorar bastante. A imagem do Brasil no exterior é a imagem de um país que tem problemas de violência, e isso afeta o país como um todo. Além da mobilidade e da segurança, a questão de informação, não apenas de informação viária, etc., mas aplicativos para que o turista tenha no seu celular, no seu tablet, informações online, imediatas sobre a cidade. Então, nesse sentido, São Paulo conta com a Secretaria Estadual do Turismo, a Prefeitura tem a Secretaria Municipal de Turismo, que é muito recente, está se estruturando, e tem o São Paulo Convention and Visitors Bureau, que foi fundamental na melhoria da imagem da cidade ao longo da última década. E a cidade tem o que há de mais sofisticado em termos de oferta de serviços na América Latina. Isso daí é incrível, o que São Paulo tem de diversidade, de qualidade. E por ser uma cidade, por ser uma região metropolitana imensa, que está em segundo lugar na América Latina, primeiro lugar é o México, ela tem esses problemas que precisam ser equacionados. Mas São Paulo tem principalmente uma inteligência e criatividade agregadas. E isso é fantástico para uma cidade. Professor Edgar, além desses desafios, né, pontuados pelo professor Luiz Trigo, o que mais que a gente pode considerar aí como um desafio a ser observado, a ser aprimorado, para que a gente receba mais turistas e pessoas que queiram de fato conhecer São Paulo, conhecer o Brasil? Especificamente na cidade de São Paulo, mais investimento e valorização do patrimônio histórico-cultural. Por exemplo, se tem uma riqueza histórica no centro histórico da cidade, que oferece um grande potencial com base nas várias etnias que formaram a população e que não é conhecido. Esse acervo, né, essa oferta ainda pode ser muito mais explorada. Então, nesse sentido, eventos temáticos como Virada Cultural, Jornada do Patrimônio, devem se fortalecer, ser cada vez mais incentivados. A própria parada LGBT, ou carnaval, enfim, são iniciativas inovadoras que complementam essa oferta que atrai o fluxo de turismo de negócios e eventos, congressos, feiras, exposições, segmento no qual a cidade também desponta no mercado nacional e internacional. Logicamente que, fazendo essa análise no âmbito da oferta turística no Brasil, no mercado internacional, se tem aí a discussão sobre o aumento do número de turistas estrangeiros, o desafio que enfim, aumentar esse número de 6,5 milhões, que se mantém praticamente estável, ainda que com a realização dos mega eventos esportivos, que contribuíram muito para projetar a imagem, como o professor Alexandre e o professor Trigo estão mencionando aqui, mas que ainda não tiveram um impacto significativo no aumento desse fluxo. E também, lógico, que é preciso pensar no tempo de permanência dos turistas, né? E, nesse sentido, a qualidade dos atrativos, dos serviços, dos produtos turísticos é um dos principais desafios, a relação qualidade-preço também, né? O preço dos transportes para facilitar a mobilidade, conforme está se enfatizando aqui, sendo que é preciso também pensar que os turistas dos países mais próximos, como os argentinos, são os que mais têm condições de visitar o Brasil e representam 30% desse fluxo, né? Então é preciso reconhecer mais isso, valorizar
e considerar também a atração de turistas de mercados mais distantes, tanto para a cidade de São Paulo quanto para os diversos destinos de sol e praia do próprio estado de São Paulo, do Brasil e também do interior do país. O professor quer complementar? Eu acredito que o Edgar tocou num tema fundamental, que é pensarmos que o turismo de longa distância, ele representa 35% do turismo internacional. Estou dizendo de mais de 4 horas de voo, né? Então a gente vê muito falar, a Europa é super turística, só que 60% do turismo realizado, turismo internacional realizado na Europa, é o próprio turista da Europa que está realizando. Isso significa menos de 3 horas ou 4 horas de voo, né? Então, o turista que vem, o nosso mercado consumidor principal, internacional, como o Edgar colocou, é a Argentina. Por quê? Porque os argentinos adoram o Brasil? Bom, eles adoram o Brasil, mas eles estão perto, né? É uma proximidade que facilita. Porque o segundo, me parece que a estatística mostra que o segundo país que mais visita o Brasil é os Estados Unidos, né? Mas aí por uma questão de negócios e não por uma questão do turismo, né? de lazer, né? De maneira geral. Então, acho que um dos problemas, os desafios do Brasil é atrair o turista de longa distância. Esse é um problema. E, obviamente, nós poderíamos ter um fluxo maior aqui de países da região latino-americana, mas os países da região latino-americana também têm os seus problemas econômicos e se na balança de pagamentos a gente observar, dentro de uma balança de consumo, o turismo de lazer é uma das últimas atividades. A pessoa primeiro tem que se alimentar, ter o seu estudo, a sua casa, a residência, a segurança, depois é que ela vai pensar em fazer uma viagem internacional. Depois, inclusive, de conhecer o seu próprio país. Então, um desafio de São Paulo, um desafio do Brasil é atrair esse turista de mais de 4 horas de voo. Certo. Quando a gente pensa em São Paulo, é um centro econômico, ao mesmo tempo é um lugar onde tem muitas manifestações culturais, o entretenimento, a gastronomia também, que é muito forte. Quer dizer, são muitas coisas boas, né, que São Paulo tem a oferecer principalmente. Mas como o próprio professor comentou, né, o próprio professor Trigo disse, a gente tem a questão do trânsito, a gente tem a questão da violência. Quer dizer, são muitas questões que precisam ser trabalhadas justamente para poder atrair esse turista. Eu queria perguntar para o professor, assim, existe algum estudo que mostra que o estrangeiro que vem buscando o turismo no Brasil, o que eles procuram, o que é mais atrativo para eles? Então, é o carnaval, são esses eventos midiáticos, quer dizer, que estão muito em evidência na mídia, que outras atrações chamam a atenção desse turista? O Brasil tem uma imagem paradoxal em relação ao exterior. Ao mesmo tempo em que a música, a cultura, a gastronomia e a hospitalidade são valorizadas, mas a hospitalidade para quem vem ao Brasil. Quem vem, em geral, gosta. Então, isso é excelente. Nós temos a questão cultural, histórica, antropológica, que as pessoas valorizam, além do esporte, da música e das belezas naturais. Certo. Mas beleza natural é matéria-prima e matéria-prima não é produto. A gente precisa transformar em produto. Por outro lado, a gente tem a imagem, os problemas históricos, né, da corrupção, da violência, de uma certa impunidade que vem mudando ao longo dos tempos. E hoje o mundo as pessoas são cada vez mais bem informadas antes de se dirigirem ao país. Então é preciso que os nossos governos tenham muito cuidado com a imagem que nós passamos ao exterior, porque qualquer problema é reverberado pelas redes sociais e pela opinião pública internacional. Então, todo país do mundo precisa tomar muito cuidado com a sua posição cultural, política, econômica, para não se queimar perante essa opinião pública internacional. E o Brasil, como um país jovem, como um país no contexto da América Latina, ele trabalha com essa dualidade, uma série de pontos positivos e uma série de problemas, que se nós não administrarmos bem, podem se tornar pontos negativos. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado com eventos, a gente precisa receber bem todo tipo de pessoas, todo tipo de segmentação, seja o turismo LGBT, seja idosos, seja a mulher executiva, né? Hoje nós temos mulheres, business women, que viajam sozinhas, são profissionais, e elas têm desde exigências específicas no hotel,
como uma melhor iluminação para se maquiar, por exemplo, até a necessidade de uma segurança. Ela quer ter a liberdade de sair sozinha e jantar sozinha, porque ela está trabalhando. A gente precisa cuidar das etnias, cuidar dos imigrantes, ter uma política inclusiva, que é a maneira de reduzir a pobreza aparente nos grandes centros. É uma questão que os grandes países do mundo fazem, que os países desenvolvidos têm essa preocupação. A França, o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália tem essa mesma preocupação. Ou seja, turismo depende de estabilidade política, econômica e social. Certo. Professor Alexandre, existe algum estudo que mostra um pouco do perfil do estrangeiro que vem para o Brasil e quais os locais que eles mais procuram? Eu digo o turista que vem mesmo por lazer, não por negócio. Certo. Não, existem estudos sim. A própria Embratur, apoiada pelo Ministério do Turismo, desenvolve esses estudos. Me parece que o último estudo é de 2015, da FIP, a Fundação de Estudos de Pesquisa e Estudos Econômicos, e mostra que, por exemplo, o principal portão de turismo de lazer do Brasil não é o Rio de Janeiro, como muitos pensam, não é São Paulo, apesar de a gente estar falando de São Paulo, é Foz do Iguaçu. Né? O Parque de Foz do Iguaçu, ele chama as cataratas, ele chama muito a atenção, né? E quando você visita, você vê que existe uma infraestrutura muito importante. O segundo ou terceiro maior parque hoteleiro do Brasil está em Foz do Iguaçu, né? E essa população de turistas que lá chega não vai por outra questão a não ser de lazer, não é negócio, ela vai por lazer. Aí nós temos algumas ilhas de excelência também do turismo de lazer no Brasil, como por exemplo Salvador. Nós temos sim, obviamente, o Rio de Janeiro, ainda ele tem uma imagem positiva muito forte, apesar do tema da violência, que isso macula um pouco essa imagem. Na realidade, macula bastante, né? O turista fica reticente. Inibe um pouco, né, o turismo. Sim, porque ele pensa, pode ser um turista dos Estados Unidos, ele pensa, vou ao Rio para a praia, mas ele está a 11 ou 12 horas de voo, né? Depende do aeroporto que ele vai, que ele sai. Ou ele vai para, não sei, a Península de Yucatán, que ele está a 3 horas no México, né? E com um serviço mais barato, com gente que fala o idioma dele e com provavelmente comidas que ele já está acostumado, ele tem uma similaridade, ele já conhece. Então nós falávamos de Salvador, nós temos o Nordeste brasileiro, que está muito bem posto. Alguns anos recentes, Natal, Pernambuco, ali em cima em Recife, Fortaleza, se colocaram muito bem com o turista europeu, que ali então nós temos as 7 a 9 horas de voo, que é um destino então mais próximo, né? E vendendo o turismo de sol e praia. Só que o turismo de sol e praia é um turismo mais competitivo do mundo. Então você tem que oferecer garantias, né? Que esse turista vai ter a sua segurança, vai ter a qualidade do produto turístico, a qualidade dos serviços, algo que o Trigo colocou muito bem. Quando a gente sai, São Paulo tem uma excelência, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, uma excelência quando oferece os produtos. Os preços não são dos mais baratos, mas a qualidade é elevada. Quando você sai desse eixo de São Paulo, você até paga menos aqui no Brasil, mas você percebe a queda na qualidade do serviço e do produto turístico. Isso faz diferença para esse turista internacional. Certo. Agora avançando um pouquinho a nossa discussão e indo mais para o tema central aqui do nosso programa, que é o curso de pós-graduação em turismo pela USP. Eu queria perguntar para o professor Edgar um pouquinho dos objetivos desse curso, que tipo de conhecimento os alunos vão ter a partir dele. Conta para a gente. O objetivo do curso é produzir conhecimento em turismo. O curso de pós-graduação iniciou em 2014, com ênfase no desenvolvimento do turismo. Ele se estrutura em 2 linhas, conhecimento e tendências e processos de inovação. Então, com base nessas 2 linhas, se pode entender o que significa, qual é o sentido da proposta desse curso. Os interessados, os alunos que já devem ser graduados em qualquer área, não só em turismo, apresentam seus projetos e desenvolvem seus estudos, orientados por um dos 16 professores do programa. E nesse sentido, então, eles agregam conhecimentos para
ampliar a sua visão, para atuar na própria área acadêmica, na docência, no ensino, na própria pesquisa e também no mercado e na gestão pública, na formulação de políticas, no planejamento das ações da atividade, enfim. E nesse sentido, as possibilidades de projetos, de propostas de pesquisa no âmbito dessas duas linhas são as mais diversas, com base nos segmentos, na diversidade da oferta e da demanda turística. Então, o turismo cultural, o turismo ecológico, todas essas questões de caráter social que nós estamos discutindo, né? A relação do turismo para superar esses desafios sociais e, ao mesmo tempo, procurar resolver os problemas para que o próprio turismo se desenvolva. O professor Alexandre pode falar um pouco mais sobre os trabalhos que já vêm sendo produzidos, os egressos que têm atuado nesses âmbitos todos que nós estamos mencionando. Quer complementar, professor? Pode Sim, falar. eu creio que a linha que o Edgar coloca está muito clara, né? Nós temos estudantes que se interessam por exemplo, criar um novo aplicativo, um software para facilitar uma gestão numa cadeia hoteleira ou num grupo de agências de viagem. Nós temos estudantes que estão preocupados, como por exemplo, hoje nós trabalhamos o seminário de pesquisa aqui na Lesp, um grupo de estudantes apresentou, estudantes preocupados com espaços na cidade de São Paulo, no centro antigo principalmente, que não são utilizados pelos turistas, totalmente um calçadão, não são utilizados. E por que esse espaço não é utilizado? O que falta ali, sendo que é um espaço propício para o lazer? Nós temos uma outra estudante que apresentou um projeto hoje, que ela está desenvolvendo, que é sobre a parte dos espaços que foram criados pelos negros em São Paulo e que estão escondidos hoje, né? Então ela está fazendo um roteiro, tentando entender por que esses espaços estão escondidos e por que isso deve ser mostrado. Nós temos estudantes, por exemplo, do Amazonas, né? Tivemos duas estudantes do Amazonas, uma pesquisou sobre práticas de lazer, como o lazer ele auxilia na saúde de grupos de idosos lá na cidade de Manaus. E uma outra estudante terminou sua pesquisa recentemente analisando qual é o impacto cultural positivo e negativo do turismo numa aldeia indígena que está a 6 horas de barco da cidade de Manaus. Então, nós temos desde pesquisas que tentam abranger um grupo maior, até pesquisas menores. Por exemplo, esse grupo indígena são 200 pessoas nessa tribo, e essa estudante está preocupada com aquele impacto, porque nós sabemos que o turismo ele tem sim os impactos positivos, como, por exemplo, trazer geração de renda e emprego para a cidade, para a localidade que está recebendo os turistas. Mas existe um outro detalhe. Essa geração de renda e emprego, ela está ajudando, esse turismo, essa atividade econômica, está ajudando a diminuir a desigualdade econômica, a desigualdade financeira das pessoas, está distribuindo renda ou está concentrando renda nas mãos das grandes cadeias internacionais, quer seja de hoteleira, quer seja de agência de viagem ou aplicativos, né, que fazem esses serviços hoje, né, a gente vê uma terceirização grande. Como é que funciona isso? Então, nós temos estudantes que estão ligados nessas questões. E os nossos grupos, as nossas linhas de pesquisa, elas surgem a partir de grupos de pesquisa que os professores têm com seus estudantes. Então, 2 ou 3 professores se unem com seus estudantes e formam um grupo de pesquisa, e 2 ou 3 grupos de pesquisa formam uma linha, e essas linhas formam um programa. O nosso programa, como o Edgar colocou, está ligado à área de desenvolvimento do turismo, né? E nós poderíamos fazer toda uma discussão sobre o que a gente entende por desenvolvimento do turismo. Um turismo mais inclusivo, um turismo ético, moralmente aceitável, um turismo que distribui renda, né? Nós não estamos falando somente de turismo
de massa, nós estamos também falando de turismo de pequenas localidades, turismo de base local, o ecoturismo, turismo em áreas de conservação, que pode ser desenvolvido, né? Então, tentando chegar ao equilíbrio, a boas práticas dessa atividade nesses locais. Nessas linhas todas são os trabalhos dos nossos alunos. Nós temos mais de 40 alunos já formados, desde 2014, no mestrado, e esse ano nós começamos com um curso de doutorado, então nós temos hoje 9 alunos de doutorado também desenvolvendo suas pesquisas que começamos este ano. Certo. Então deixa eu ver se eu entendi, professor Trigo. Na verdade, então, o curso é propor que os alunos realizem pesquisas e desenvolvam projetos que fomentem o turismo. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Um desenvolvimento pleno, equilibrado, sustentável. Agora, da mesma forma que nós temos a pós-graduação em turismo, nós temos o curso de graduação na USP Leste de lazer e turismo, que nós temos 500 alunos. Então, é um universo muito grande. E na graduação também, as nossas alunas e alunos vão trabalhar desde turismo comunitário até turismo de massa e turismo de luxo. Ou seja, a gente procura deixar os alunos, as alunas à vontade para eles desenvolverem o seu campo de trabalho, que aí nós estamos falando em mercado de trabalho mesmo. Nós preparamos essas pessoas para o mercado de trabalho, para a sociedade. Certo. E eles têm tido uma inserção muito grande. E alguns vão para o programa de pós-graduação, que, como o professor mesmo colocou, não precisa fazer lazer e turismo ou turismo para fazer a pós-graduação. Nós temos pessoas de várias áreas, jornalismo, arquitetura, enfim, engenharia. Então, nós temos uma amplitude e a gente visa realçar essa cultura, né? Por exemplo, esse trabalho da Denise, que está fazendo sobre a questão negra em São Paulo, a história existe, a memória ficou esquecida, entre aspas. Então, alguém, ela é da comunidade negra, ela tem condições de fazer um levantamento. Nós temos asiáticos fazendo isso, nós temos os alunos caucasianos, brancos. Essa daí é uma questão não apenas de etnia, mas é uma questão cultural. E, ao fundo, uma questão econômica. A gente quer um turismo que seja inclusivo e que seja extremamente lucrativo, com base na competência, na competitividade e, acima de tudo, na ética. Certo. E me fala uma coisa, esses projetos que surgem, então, a partir dessas pesquisas, professor Alexandre, o que é feito com esses projetos? Eles realmente são implementados, eles são enviados, de repente, para a Secretaria do Turismo para que sirva de inspiração, crie subsídios para que projetos sejam, de fato, implementados? Como que é feita essa parte? Muito boa a sua pergunta. O que acontece é o seguinte, como surge o projeto? O aluno, para entrar no programa de pós-graduação, uma das etapas é apresentar um projeto de pesquisa, de acordo com as linhas de investigação. Então, ele já se encaixa. Então, esse aluno, provavelmente, na grande maioria, ele já tem uma afinidade. Lá na graduação dele, ele já estava interessado por uma temática, ele fez um trabalho de conclusão de curso de graduação naquela temática, depois ele fez uma pós-graduação lato sensu nessa mesma temática, então ele já vem incentivando, semeando, né? Já vem adubando essa ideia, né? Essa ideia vem sendo crescida dentro dele e ele apresenta um projeto de investigação. Uma vez ele sendo acolhido no programa, passando por todas as etapas, né, do processo seletivo, ele recebe um orientador. E esse orientador, a palavra é essa mesma, vai direcionar o trabalho desse estudante. Ao final, no mestrado, ele desenvolve uma dissertação ou no doutorado uma tese. Certo. Nós temos pedido, é uma prática nova, nossa, a partir do momento em que a gente sente a necessidade de fazer com que a universidade extrapole os seus muros. Muitas vezes a universidade, os programas de pós-graduação, os programas de graduação, eles ficam fechados. Nós queremos que a universidade extrapole. Nós estamos adotando uma prática que é o seguinte, ao final do trabalho final, que é a dissertação desse estudante, ele coloque 2 ou 3 páginas dizendo aplicações práticas do trabalho. Ao final da conclusão, depois de tudo, ele diz lá como é que ele vai aplicar na prática isso. Ele é obrigado a desenvolver? Não, porque a obrigação dele é entregar o trabalho teórico, né? Mas isso já dá um direcionamento de como ele pode avançar. O que nós temos visto é que muitos estudantes que
começam conosco, quando desenvolvem o seu trabalho, ele não vai direto para o doutorado, ele vai para o mundo prático, ele vai ser professor nos institutos federais, em outra instituição pública, em outra instituição privada, e lá ele vai desenvolver as suas ideias. Nós já tivemos, sim, alunos que fizeram estudos sobre regiões turísticas, e esses alunos são gestores. Eu tive uma estudante recentemente, ela defendeu no ano passado, ela é uma secretária de turismo de um município aqui de São Paulo, e a dissertação dela, o trabalho dela foi sobre uma praça central na cidade, como que essa praça recebia os turistas, qual era a hospitalidade dessa praça. Por quê? Porque a praça era o principal ponto de encontro dos turistas na cidade, que é uma instância de turismo. Então ela conseguiu fazer esse estudo e a partir desse estudo ela identificou lacunas, problemas e ela como secretária, ela tem condições de desenvolver junto ao poder público, né? Ela faz parte do poder público, desenvolver melhorias. Então nós temos gente que está atuando nesse sentido. Temos muita gente no poder público e muitos estudantes também que já estão na iniciativa privada e que desenvolvem, alguns fazem planos de negócio, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação, fazem planos de negócios e após o término do curso podem inclusive desenvolver o plano de negócio ou até vender o plano de negócio de acordo com o seu interesse. Certo. Professor Edgar, o senhor comentou então que é um curso que começou em 2014, é relativamente até recente. Como tem sido a procura por esse curso? É um processo seletivo relativamente simples? O que o senhor tem a falar um pouco sobre isso? A procura é excelente. Nós temos tido um aumento ano após ano do número de interessados. No início, em 2014, eram 10 vagas, nós ampliamos para 15 vagas no mestrado e agora 10 vagas no doutorado. Então, só para um mestrado, nós temos mais de 40 interessados em cada processo seletivo para as 15 vagas. E para o doutorado, tanto para o doutorado quanto para o mestrado, o processo seletivo agora está aberto, tem suas inscrições abertas até o dia 10 de outubro. E para se inscrever, os interessados apresentam seu projeto, uma proposta de projeto de pesquisa, tem que realizar uma prova escrita, seguindo uma lista de referências bibliográficas, estudar essas referências, esses conteúdos para se preparar para a prova e depois realizar uma entrevista. E então são 3 etapas que vão definir. O idiomas também. E o idioma, sim, para o mestrado é preciso ter um dos 2 idiomas, ou espanhol ou inglês, e para o doutorado os 2 idiomas, inglês e espanhol, são obrigatórios. E é importante, falando em bibliografia também, que uma das funções do programa de pós-graduação em produzindo pesquisa é também publicar essa pesquisa. Em formato de artigos, as próprias dissertações e teses são conteúdos importantes que contribuem para atualizar aquilo que os alunos vão estudar na graduação e na própria pós-graduação. Como que se produz, né, um livro, enfim, um material para estudo. Então, esta é uma das funções importantes. E é uma responsabilidade muito grande dos professores que atuam nesses programas, né, na nossa área, especialmente no turismo, e também dos mestrandos e doutorandos que ingressam e que fazem parte desse processo de produção desses conteúdos. E, em síntese, para se inscrever, os alunos têm que ler, os interessados têm que ler um edital que está publicado. O programa tem um site, né, facilmente acessado, Programa de Pós-Graduação em Turismo USP, e ali estão todas as informações, o próprio edital, enfim, tudo que é necessário para esclarecer suas dúvidas. Além do que, é importante falar também que se tem uma oferta de várias disciplinas que os interessados podem cursar independentemente de ingressar pelo processo seletivo. Então, tanto os alunos regulares que têm obrigação de cursar as disciplinas das 2 linhas, como, por exemplo, Teorias e Fundamentos do Turismo, Métodos de Pesquisa em Turismo, Análise Mercadológica, Comportamento do Consumidor, Políticas Públicas e assim por diante, os alunos que já estão no fim de uma graduação ou, principalmente, já estiverem
de posse do seu diploma de graduação, podem se inscrever como alunos especiais em uma ou várias das disciplinas e assim já vão se inserindo nesse sistema e se preparando para daí participar de uma forma mais tranquila do processo seletivo. Tá certo. Bom, nosso tempo acabou, quero agradecer a presença de vocês aqui na Rede Alesp, foi muito importante a contribuição de cada um. O programa Terceiro Setor fica por aqui, muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro.